Não me falaram nada. Quando quiserem me dizer, que digam na minha cara, pois não aceito fofoca. Mas deixe-me dizer, eles viriam e vieram no Afeganistão. Como você sabe, para cada americano que pagou o preço máximo, para cada 2 americanos que pagaram o preço máximo, havia um soldado de outro país da OTAN que não voltou para sua família, da Holanda, da Dinamarca, especialmente de outros países. Então você pode ter certeza disso. Com certeza, se algum dia os Erewa forem atacados, seus aliados estarão com vocês? Este já era um problema desde Eisenhower. Digo aos europeus, vocês estão comprometidos com a OTAN, mas há o incômodo de que os europeus não pagavam o mesmo que os Imilassamiuara. E resolvemos isso. Mas dê uma olhada ao vivo no presidente Trump agora mesmo em Davos, Suíça. Vamos ouvir. Vencedor do prêmio Pulitzer. Exatamente. Eles devem estar cansados. Todos voaram com você. Muitos deles voaram comigo. Se eles não forem bons, não vão voltar de avião. Não. Eles são muito bons. Bem, muito obrigado. É uma honra estar com vocês e agradeço à imprensa por estar aqui. Já fizemos viagens longas e esta foi uma delas, mas tem funcionado muito bem. Estamos tendo reuniões importantíssimas com chefes de Estado, com pessoas de grande influência ligadas à guerra e à paz, e é por isso que estamos aqui. E eu só quero agradecer ao secretário-geral por estar conosco. Temos algumas coisas para discutir. Era uma reunião que eu realmente aguardava com muita expectativa. Ele está fazendo um trabalho fantástico. Éramos amigos. Juntos elevamos o PIB de 2% para 5%. Isso foi feito em conjunto e funcionou muito bem. E nós agradecemos, Mark. Então falaremos sobre vários assuntos. Vamos falar sobre a Groenlândia. Imagino que isso possa surgir em nossa discussão. Mas acho que a viagem tem sido incrível até agora. Tem sido incrível. Como vocês sabem, vamos ficar e amanhã faremos outra coisa relacionada ao Conselho da Paz. Estamos recebendo uma aceitação tremenda disso. Vai ser ótimo. Então vamos ver como tudo isso vai se desenrolar. Mas vamos fazer isso amanhã. Muito obrigado, imprensa. Obrigado. Mark, gostaria... Sim, só brevemente, o que eu queria dizer novamente, como disse no painel desta manhã, é agradecer mais uma vez pelo que você fez desde janeiro. Trump, 47, fazendo com que europeus e o Canadá realmente se envolvessem. E isso levou ao enorme sucesso que tivemos em Raia, com 5%, o que é crucial para nos defendermos e também para igualar isso. O que os EUA estão pagando. Este já era um problema desde Eisenhower. Digo aos europeus, vocês estão comprometidos com a OTAN, mas há o incômodo de que os europeus não pagavam o mesmo que os Imilassamiuara. E resolvemos isso. É crucial, pois precisamos desse dinheiro para nos proteger. Tem uma coisa que eu ouvi você dizer ontem e hoje. Você não tinha absoluta certeza de que os europeus viriam em socorro dos Ewaros se vocês fossem atacados. Mas deixe-me dizer, eles viriam e vieram no Afeganistão. Como você sabe, para cada americano que pagou o preço máximo, para cada 2 americanos que pagaram o preço máximo, havia um soldado de outro país da OTAN que não voltou para sua família, da Holanda, da Dinamarca, especialmente de outros países. Então você pode ter certeza disso. Com certeza, se algum dia os Erewa forem atacados, seus aliados estarão com vocês? Com certeza. Há uma garantia absoluta. Eu realmente quero lhe dizer isso porque é importante. Me dói se você acha que não é. Muito obrigado. É um grande elogio. Alguma pergunta? Senhor presidente, o chanceler da Dinamarca rejeitou seu pedido para negociar a respeito da Groenlândia. Não liguei para ele. Desculpe, o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca rejeitou o que o senhor disse em seu discurso de que esperava negociar para adquirir a Groenlândia, basicamente dizendo que isso não é algo que eles estejam dispostos a discutir. Como seriam essas negociações? Não me falaram nada. Quando quiserem me dizer, que digam na minha cara, pois não aceito fofoca. E exatamente quando isso será? Discutir. Nem ideia. Vou discutir isso com este homem aqui. Senhor presidente? Ele é bem mais importante. Presidente, quando disse que lembraria caso a Dinamarca rejeitasse o acordo sobre a Groenlândia, o que quis dizer?
Quais efeitos? Descubra isso sozinho. Você é inteligente. Senhor presidente, o senhor vê um preço razoável para a Groenlândia? Dava para ver como você faria. Ao calcular, O quê? Eu pude perceber isso. Mas existe um preço maior, e esse é o preço da segurança nacional e da segurança internacional, relativo a seus países. Esse é realmente o preço e é um preço muito alto. Como sabem, estamos trabalhando na cúpula dourada. Vai ser muito caro. E é melhor termos a Groenlândia do que não termos. Vai ser mais seguro, vai ficar mais forte, vai ser melhor para a Europa e vai ser melhor para nós. Então vamos ver o que acontece. Mais alguma pergunta? É reconfortante ouvir o secretário-geral da OTAN dizer que a OTAN defenderá os Estados Unidos se forem atacados. Bem, espero que seja verdade. Ele é um bom homem e nunca mentiu para mim antes. Tivemos uma boa relação e ele fez essa declaração. Está bom. Quando vejo o que está acontecendo com a Groenlândia, eu penso em adquiri-la apenas por questões de segurança, não por nenhum outro motivo. Nós temos tantas terras raras. Não sabemos o que fazer com isso. Não precisamos disso para mais nada. E em relação à Groenlândia, sabe, você tem que cavar 25 pés de gelo para conseguir. Não é algo que muitas pessoas vão fazer ou queiram fazer. Não, estamos falando de segurança. E posso dizer uma coisa sobre Mark. Ele quer segurança, e quer segurança para todos nós. Acho que é porque somos membros da OTAN. Ele quer segurança para a OTAN e para além dela. Então, quando ele diz isso, Steve, eu acho que é, sabe, muito legal. Ok? Muito obrigado a todos. Obrigado, imprensa. Grata. Obrigado. Obrigado, imprensa. Obrigado, imprensa. Vamos lá, vamos começar. Obrigado. Obrigado, imprensa. Vamos lá. Obrigado. 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 Então vimos naquela plateia o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, junto com o presidente Trump. Agora, eu sei que este enquadramento está saindo, mas vamos manter aqui enquanto temos uma ideia melhor de quem está na sala. Então temos o presidente Trump. Temos o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, temos o secretário Rubio, temos o secretário Bezant e também vemos Howard Lutnick, entre outros. Então, queríamos compartilhar isso com vocês. O presidente Trump tem se reunido com líderes mundiais durante todo o dia aqui em Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial. E de vez em quando recebemos essas transmissões ao vivo e comentários. Então, não recebemos muito aviso prévio, mas sempre trazemos para vocês assim que vemos uma dessas transmissões ao vivo chegando. Obrigada por nos acompanhar no Live Now da Fox. Sou sua anfitriã, Christina Evans. Conforme o prometido, aprofundaremos essa manchete principal. Isso foi trazido para vocês como notícia de última hora há apenas uma hora, quando ouvimos do próprio presidente Trump, primeiro em rede social, depois em uma sessão de perguntas e respostas no Fórum Econômico Mundial. Segundo a Fox News, Trump diz ter a estrutura de um acordo futuro sobre a Groenlândia. Ele se gabou disso após seu discurso em Davos, onde esteve reunido com líderes europeus. Ele também disse que não imporia as tarifas previstas para entrarem em vigor em 1º de fevereiro. E por isso trazemos o post do Truth Social aqui no Live Now da Fox. Vou ler o texto para vocês verem todo o contexto. Diz, abre aspas, com base em uma reunião muito produtiva que tive com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, formamos a estrutura de um acordo futuro em relação à Groenlândia e, de fato, a toda a região do Ártico. Essa solução, se concretizada, será excelente para os Estados Unidos da América e para todas as nações da OTAN. Com base nesse entendimento, não vou impor as tarifas que estavam programadas para entrar em vigor em 1º de fevereiro. Discussões adicionais estão sendo realizadas sobre a Cúpula Dourada, no que diz respeito à Groenlândia. Mais informações serão disponibilizadas à medida que essas discussões avançarem. Vice-presidente J.D. Vance, o secretário de Estado Marco Rubio, o enviado especial Steve Witkoff e vários outros, conforme necessário, serão responsáveis pelas negociações. Eles irão se reportar diretamente a mim. Obrigado pela sua atenção a este assunto. Mais uma vez, este post no Truth Social indica o caminho de Trump nessas negociações sobre a Groenlândia. E para falar sobre o que vemos lá, convido Liana Fix, do Conselho de Relações Exteriores.
Liana, muito obrigado por estar conosco aqui no Live Now da Fox. Com certeza. Obrigada. Bem, há muito para discutirmos. Esta foi, claro, uma das principais conversas que todos esperávamos que eles abordassem, esses líderes mundiais e o presidente Trump ao chegarem lá na Suíça. Quero começar primeiro com isto. Esta é uma notícia de última hora. Ele agora decidiu retirar as tarifas e diz haver um arcabouço para um acordo futuro sobre a Groenlândia. O que você acha dos comentários do presidente? Então, do lado europeu, ofertaram ao presidente Trump algo não territorial, significando que os Estados Unidos podem ter todo o acesso militar que quiserem à Groenlândia, tanto quanto o uso de recursos da Groenlândia. A aliança da OTAN acolheria isso prontamente. A Dinamarca também veria isso com bons olhos, uma presença mais forte dos Estados Unidos. Mas o fato é que a Groenlândia pertence à Dinamarca e a integridade territorial da Dinamarca precisa ser respeitada. Parece que essa oferta dos Estados Unidos de ter acesso à Groenlândia para o que precisa e deseja é algo que ressoou com Donald Trump. E os europeus também propuseram uma missão da OTAN chamada Arctic Sentry. Há também uma missão centrada no Báltico para a Europa Oriental contra a Rússia, uma missão que garantiria que a Groenlândia fosse defendida pela OTAN no futuro contra a Rússia e também potencialmente contra a China. Essa é uma das principais preocupações que o presidente Trump levantou várias vezes. Ele fala sobre a segurança nacional dos Estados Unidos naquela postagem no Truth Social. Vejamos novamente na tela para referência. Ele cita o envolvimento da Cúpula Dourada no que diz respeito à Groenlândia. Então, para aqueles que não estão familiarizados com a Cúpula Dourada, essa é uma medida que o presidente Trump queria para a segurança nacional. Pode nos fornecer um pouco de contexto sobre o que é a Cúpula Dourada, como ela se relaciona com a que está atualmente em Israel e onde a Groenlândia se encaixa nisso enquanto ele fala sobre o assunto? Sim, então a Cúpula Dourada é o que Israel possui. É o escudo de defesa antimísseis que tem sido muito bem sucedido em proteger a população contra ataques de mísseis do Hamas, mas também do Irã. Obviamente, porém, Israel é muito, muito menor do que os Estados Unidos, então tecnicamente não é fácil replicar o que Israel tem, apenas em termos de tamanho e alcance. Portanto, uma cúpula dourada para os Estados Unidos terá que se concentrar em áreas específicas que são particularmente vulneráveis a mísseis vindos de fora, e essa área é a Groenlândia. A Groenlândia é uma dessas rotas por onde mísseis que poderiam atacar os Estados Unidos podem entrar, e por isso é um lugar importante para a defesa antimísseis dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já estão usando a Groenlândia para esse propósito, mas certamente planejam expandir isso com a Cúpula Dourada no futuro. E então, Liana, eu também quero mostrar isto. Esta é uma declaração que foi feita anteriormente por Emmanuel Macron. Claro, sabemos que no início desta semana o presidente Trump divulgou mensagens de texto em que Macron disse que não entendia a posição do presidente Trump sobre a Groenlândia. Na verdade, em dezembro, ele disse que reafirmou o apoio inabalável da França à soberania e integridade territorial da Dinamarca e da Groenlândia. Claro, em resposta à forma como Macron e outras nações europeias comentaram sobre as ideias do presidente Trump de adquirir a Groenlândia, com suas próprias palavras, também sabemos que ele disse que iria recuar nas tarifas que ele havia prometido. Como foi essa conversa com o secretário-geral Mark Rutte da OTAN para chegar a um ponto em que as tarifas não serão aplicadas e uma estrutura foi apresentada? Provavelmente o argumento apresentado foi que, veja, os Estados Unidos não precisam anexar a Groenlândia. Eles não precisam ofender seus aliados da OTAN. Não é necessário destruir a OTAN por causa da Groenlândia para isso. Os Equiwa podem obter o que desejam na Groenlândia com uma abordagem diferente, via acordo com europeus e a Dinamarca, que conceda amplo acesso à região.
Portanto, as tensões que vimos e também os efeitos colaterais dessas tensões em relação à OTAN, que o presidente Trump fortaleceu em junho deste ano em Haia, ao pressionar os países europeus a gastar 5% em defesa. Então, esse provavelmente é o argumento apresentado pela OTAN e pelo lado europeu. Por que vale a pena ter todas essas tensões por causa da Groenlândia, se o que os Estados Unidos querem na Groenlândia pode ser alcançado com um acordo entre os Estados Unidos e os parceiros da OTAN? E isso foi importante mais cedo hoje, quando o presidente Trump apareceu no Fórum Econômico Mundial. Ele meio que se afastou de qualquer ideia de que teria tentado obter a Groenlândia por meios militares. Mas eu quero passar para outros assuntos, né, já que vai haver muita conversa acontecendo lá enquanto essa conferência continua. Isto é do Washington Examiner, o que o presidente Trump disse na quarta-feira durante o Fórum Econômico de Davos, que ele espera se encontrar com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky esta semana. Isso enquanto seus enviados também estarão viajando para Moscou para uma reunião com o Kremlin. Se ganhássemos $1 toda vez que falamos sobre algumas dessas conversas que estão acontecendo nos bastidores em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia, que continua sendo uma parte muito importante desta presidência Trump 2.0, já que ele tem tentado, em suas próprias palavras, acabar com o conflito entre as duas nações e fazer com que cheguem a um acordo. Quais são seus pensamentos enquanto aguardamos essa reunião? Então, é claro, a Groenlândia, todas as tensões em torno da Groenlândia também tiveram um efeito sobre a Ucrânia, porque do ponto de vista europeu, eles trabalharam com Mitkoff, com Caixa nas últimas semanas para chegar, né, a uma posição conjunta em relação à Rússia e à Ucrânia e para realmente resolver quaisquer diferenças que existiam entre os Estados Unidos, a Ucrânia e os parceiros europeus. Então, na verdade, europeus e Estados Unidos têm estado em uma boa posição quando se trata da Ucrânia. Então, a verdadeira questão agora é, com a Groenlândia sendo tratada e não sendo mais uma questão tão explosiva de integridade territorial para os europeus, pode haver uma oportunidade de avanço positivo no relacionamento ao retomar as negociações sobre a Ucrânia e observando qual será a reação russa ao novo plano de paz de 20 pontos que americanos, europeus e ucranianos elaboraram juntos. Como sempre, a oferta à Rússia é: aqui está o que podemos oferecer. Qual é a sua posição? E se a Rússia não se mover, então a questão da pressão sobre a Rússia deve voltar à mesa. Portanto, continuaremos atentos a essa reunião que está prevista para acontecer amanhã. E mais uma vez queremos agradecer a Liana Fix, do Conselho de Relações Exteriores, por estar conosco aqui no Live Now da Fox. Liana, antes de eu te liberar novamente, os próximos dias ainda serão intensos com reuniões. Muitas manchetes vão continuar surgindo. Vamos acompanhá-las aqui no Live Now da Fox, mas o que você observa e ao qual deveríamos prestar atenção? Penso que devemos prestar atenção à reação da Rússia ao acordo da Groenlândia. Obviamente, da perspectiva russa, qualquer tensão dentro da OTAN é algo que a Rússia celebra, algo que a Rússia quer ver. A Rússia sempre quis minar e romper a OTAN. Portanto, eu ficaria atento à reação da Rússia ao acordo da Groenlândia. Bem, eu ficaria de olho na reação da China ao acordo da Groenlândia e, em seguida, em como Moscou reagirá ao plano de paz na Ucrânia. Tudo bem. Mais uma vez agradecemos a Liana por se juntar a nós no Live Now da Fox. Agradecemos sua análise nestes próximos dias movimentados. Muito obrigada.